de uma tempestade. Amém? Reações de uma tempestade. Guarde isso. Irmãos, o texto em que eu escolhi para tomar por base da mensagem desta noite se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, que conforme escreveu São Marcos, no seu capítulo de número 4, e lemos do versículo de número 35 até o versículo de número 41. É verdade que esta narrativa é muito interessante, porque aqui está se tratando de um milagre que Jesus operou. Aqui Marcos deixa registrado um feito miraculoso pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas por que eu escolhi a narrativa de Marcos? Sabemos muito bem que assim como Marcos registrou este milagre, Mateus também registrou, Lucas também registrou. Mas parece que Marcos, diferente de Mateus e diferente de Lucas, Marcos acrescenta alguns detalhes a mais. E é nesses detalhes que eu quero ministrar a mensagem desta noite, analisando a partir do versículo de número 35. A Bíblia vai nos informar que naquele dia já era tarde, e Jesus disse-lhes: passemos para a outra margem. Fazendo uma análise nestas palavras de Jesus, quando Jesus disse: passemos para a outra margem, na verdade aqui Jesus estava fazendo uma promessa, porque Jesus disse algo
promessa, não vem o cumprimento da promessa. Depois da promessa vem a tempestade. Então, jovem, não se engana. Se nesta noite o vento se levantou contra a tua vida, a tempestade está te assolando, é porque sobre a tua vida, sobre o teu barco há uma promessa. Mas fique tranquilo, não fique com medo da tempestade não, porque a tempestade passa. A tempestade é uma fase, a tempestade é só um período, mas a promessa que Deus nos fez, ela não passa, ela sempre vai estar de pé, ela sempre vai estar de pé. Só que a Bíblia vai nos informar, no versículo de número 37, que ora, levantou-se um grande temporal de vento. O vento é nada mais, nada menos do que uma ação da natureza. E é comprovado cientificamente que toda ação gera uma reação. E toda reação é gerada por uma ação. Se o temporal é uma ação da natureza, esse temporal vai ter algumas reações. E a primeira reação de uma tempestade é causar medo. A primeira reação de uma tempestade, jovem, é causar medo em mim e em você, porque nós temos uma promessa. Então a primeira reação de uma tempestade é causar medo, porque a Bíblia vai nos informar que quando o vento se levantou, o vento soprava e fazia com que as ondas do mar se arremessassem contra o barco. Ei, imagine agora, senhores, imagine agora, jovem, conforme as ondas batiam no barco, automaticamente o barco balançava. E conforme o barco balançava, isso ia produzindo nos discípulos medo. Porque o que é o medo? Segundo o dicionário Aurélio, a palavra medo quer dizer um sentimento que surge diante de algo perigoso, diante de uma circunstância perigosa. Então os discípulos, vendo que conforme o barco ia balançando, eles viam que a situação estava perigosa. Por isso eles começaram a sentir medo.
Jovem, dê um conselho para esse jovem que está do seu lado aí: não desista. Não desista, em frente, obreiro, em frente. Tem muito obreiro abandonando o ministério aí por causa de medo. Não, o medo não vai te atrapalhar, não. O medo quer fazer você fugir da realidade. É por isso que tem muitas famílias aí, é muito marido desistindo da família, é muito filho abandonando a casa, por causa do medo não está te deixando enfrentar a realidade. Enfrente a realidade, porque Jesus está contigo. Jesus está contigo. Jesus! Levante a mão, levante a mão. Só quem pode adorar, só quem pode adorar, só quem pode adorar. Em todo momento, Jesus estava dentro do barco. Fique tranquilo, jovem. Na tua embarcação, Jesus está do teu lado. Aleluia. Jesus está do teu lado, contigo nessa ilha. Em meio ao mar bravio, em meio às ondas se arremessando contra o teu barco balançando para lá e para cá, mas Jesus permanece dentro dele. Jesus permanece do teu lado. Jesus está contigo nessa embarcação, jovem. Então a primeira reação de uma tempestade é causar medo. A segunda reação de uma tempestade é causar desespero. Você vê que piorou. Medo é uma coisa, desespero já está um nível abaixo, pior. Porque o que é desespero? Desespero é perda de esperança. A pessoa desesperada é uma pessoa aflita, desorientada. E eu provo para você na Bíblia, porque a Bíblia vai dizer que após as ondas se arremessarem contra o barco começou a encher de água. E pastor Josias, barco cheio de água não flutua, afunda. Sou caiçara, nascido e criado em Ubatuba, e conheço o barco cheio de água, jovem, afunda. E tem muitos barcos aqui que estão se enchendo de água.